E em relação aos pelos, doutor Hanan, eu já ouvi falar que o vírus pode ficar no pelo do animal, né? E assim Uhum. acabar contaminando o ser humano, é verdade? Tem alguns estudos também, mas como eu comentei, a, o vírus, como muitos outros, não só o Covid, né? Então eles precisam, digamos assim, de um ambiente propício para a proliferação. Então, por exemplo, a partícula viral, se uma pessoa espirrou, no ar em si, ele vai acabar ficando 3 horas. Mas se a pessoa espirra em cima de um objeto metálico, por exemplo, o aço, né, que é um indício maior, aí um objeto mais propício, então tem estudos que ele poderia, aquela partícula viral, ficar até 3 dias. Por isso, essa contaminação, né, e essa briga toda por limpeza e desinfecção em área da saúde, né, principalmente os hospitais. Então, na pele e no pelo dos cães, a gente coloca uma média também, pelos estudos, de 3 horas. Então, Uhum. claro, não vamos generalizar aquilo, uma pessoa espirrou, ficou ali, então tem que ficar longe do cachorro 3 horas. Basicamente, evitar, porque as pessoas também estão mais conscientes hoje, né? Uhum. Tossindo, espirrando ali no antebraço, usando máscara, evitar esse contato em si com os cães, mas pode fazer a limpeza dele em casa também, o chamado banho a seco, que tem muito hoje. Se for fazer banho em casa, shampoo, sabonete, eu gosto muito de shampoo e sabonete hipoalergênico ou neutro, né? Para não ficar citando marcas aqui, usando um de criança, tá de bom tamanho, tá? Shampoo e sabonete neutro. Água morna, secou bem. Um toalha e secador, tá bem resolvido e sem nenhum problema. Acho que deu uma falha na sua comunicação agora, Cláudia. Me ouvindo? Estamos. Enquanto isso, eu estava vendo aqui os elogios, muitos elogios ao Opa, doutor pela competência, pela capacidade, né? E está dando uma aula para a gente aqui sobre coronavírus e pets. imagina, que isso. Um prazer. Eu tô vendo aí alguns comentários também, só estou procurando não me atentar tanto para não dispersar, como é a primeira live minha aí também. Confesso que eu sou um pouco envergonhado, apesar de falar bastante, né, nas consultas para explicar para os clientes, agora na frente das câmeras aqui não é tão fácil. Fala, Lourinha. A minha prima, a Letícia, ela mandou um comentário aqui falando se eu lembro dela. Lembro sim, Letícia, tô com saudade. Beijo. Então, e a questão também, a gente fala um pouquinho dos cães, né? E aí a Laurinha Claro. tem a questão que ela estava falando para mim também, dos cuidados. A gente está falando mais de cães e gatos, que hoje a gente tem uma população estimada aí de 132 milhões de pets no Brasil, sendo que aproximadamente são 55 Muito. milhões, né, de cães, e eu acho que 26 de gatos, né? Aproximadamente isso. E, bom, tem muitos pets, né? Se a gente for Sim. estimar a quantidade, né, são mais cães que nós temos, mas os gatos também estão presentes e a preocupação também aumenta. Aí a Laurinha agora vai fazer a pergunta. Quais são os Dos cuidados que a gente gatinhos. pode tomar com os gatos nessa quarentena? Joia. Ó, diferente dos cães, né? O gato, ele é assim ímpar. Ele é uma espécie que a gente fala que ele tem personalidade, né? Totalmente diferente do cão. O gato, ele é muito metódico. Naquela brincadeira que eu falei, né, da charge americana, enquanto o cão estava lá pensando, nossa, te amo, você é minha vida, fica aqui para sempre na quarentena. Os gatos, eles estão odiando a quarentena. Porque antes, grosseiramente, eles tinham a casa toda para eles. Agora eles têm que dividir com o ser humano. Né? Então, às vezes a gente está lá no trabalho, claro, não sabe o que está acontecendo em casa, o gato está lá de boa, dormindo na dele, já levantou, foi lá comeu, bebeu, fez o xixi, o cocô dele, quietinho, não tem estresse nenhum. O que tem acontecido agora nessa quarentena? Então, o excesso de zelo, o mimo, pode até contribuir para o mal-estar para eles. Né? Então, a gente tem uma colega lá no hospital, a doutora Luana, que tem especialidade em medicina felina. Para vocês terem uma ideia, existe a especialização em medicina felina, não existe a especialização em medicina canina. Para ter ideia da proporção que é, né? Até a diferenciação da espécie. Então, eles ficam assim, a partir do momento que você está em casa, você vai dar mais carinho, mais amor. Não é que ele não quer, ele quer uma certa distância, ele quer aquele espaço dele. Um dos motivos até mesmo do gato ficar estressado, a gente colocar com uma bola de pelo, então ele vai se lamber mais, vai engolir mais pelo, vai ficar com maior propensão a vomitar, uma maior propensão a ter um distúrbio, né, gastroentérico,
porque ele pode ficar ressecado, pode não conseguir fazer cocô, pela simples presença do ser humano em casa na quarentena. O macho, diferente da fêmea, ele tem uma propensão também muito grande a ter problema urinário. E quando a gente tem esse problema urinário, é difícil buscar uma causa em si, mas dentre elas existe a chamada psicogênica. O gato, por estresse, ele dá como se fosse aquela travada na hora de fazer o xixi. E como a uretra dele é muito fina, muito pequenininha, o simples fato dele ficar contido e não fazer o xixi pode propiciar uma inflamação na bexiga, ele consequentemente não conseguir fazer o xixi e ficar obstruído. E isso nessas 3, 4 últimas semanas cresceu de uma forma absurda o número de gatos com essa obstrução. O termo disúria, né, seria a dificuldade em si para fazer xixi. Então, que às vezes o dono acaba notando, de início ele ficar mais agachado, né, tentando fazer e não conseguir. Então, a principal dica que ficaria para isso é tentar, muitas pessoas sabem, mas quem não souber, deixa já longe a vasilha de água e comida de onde ele faz xixi. Porque ele não quer fazer as necessidades e já comer e beber, ou ao contrário. Ele quer distância, porque ele é um animal muito limpo. Então, quanto mais distante ficar, melhor, menos estresse. Às vezes a gente chega também, né, algumas pessoas que não estão conseguindo fazer o home office, tem que trabalhar, você chega em casa, você quer dar aquele amor e carinho pro seu pet, mas aí você já chega em casa ou gritando, ou põe um som alto, vai fazer aquela baderna toda, o gato não gosta. Então, ele odeia isso. Não façam isso, que ao invés de vocês estarem ajudando ou matando as saudades, pode estar prejudicando. E estressando, né, o bichinho. Sim, demais. O estresse pro gato é assim, é absurdo. Quando a gente vai fazer um simples, para você ter uma ideia, também, o exame de glicemia, assim como é feito no homem, a gente faz nos animais, para os cães é muito mais simples. Claro, pegar a veia de um gato não é tão simples quanto pegar a veia de um cão, né? Mas se o gato ficar estressado, ele já pode ter uma hiperglicemia. Então a gente não pode falar que ele é diabético. O cão ele já não sofreria tanto esse estresse, então se ele tem essa hiperglicemia, a gente já está com um pezinho ali no diabetes. O gato não. Se ele estiver estressado, ele pode ter uma hiperglicemia que o normal seria de 60, 120, vai para 300. A gente tem que conciliar com outros sintomas e com outros exames, porque o simples estresse pode gerar esse desconforto para ele. E aí, numa dessas, a gente acaba achando que ele é diabético, já cometeu uma falha, de repente, de tratar com insulinoterapia e causar um belo de um mal-estar aí. E olha a Se atentem a importância, isso. né, dessas dicas aí para quem tem gato em casa e não sabe como agir, né? E aí, Exato. aproveitando... Normalmente, quem tem gato não tem um, tem 2, 3, 4, 5, então acaba falhando, entre aspas, aí com todos. E é importante. E aproveitando, doutor, em relação ao banho, né? Que a gente até estava falando anteriormente, até a dica do shampoo, mas vamos falar a verdade, é difícil, hein? Por quê? Dar banho, cortar pelo, porque tem que cortar, a gente está em casa, tem que cortar pelo, cortar a unha, né? Aparar os pelinhos do olhinho, assim, eu acho que é o mais difícil, né? Então, quais são as dicas nesse momento pra gente que não tem conhecimento, né? E eu acho que tem um monte de gente que tá passando pela mesma dificuldade. Sim. O banho nos cães acaba sendo, né, mais fácil, a maioria dos cães gostam, né? Você toma banho junto, né, dependendo do tamanho do cão aí, se colocar lá no chuveirinho, vai que vai, põe no box e acabou. Agora o gato já não, ele odeia. Mas o gato, por ser esse animal limpo também, dá para, de certa forma, relevar, porque ele vai se lamber, vai se manter limpinho, aí não teria tanto problema. Como agora já foi liberado também, né? O pet shop ficou fechado por pelo menos esses 2, 3 meses, agora já está sendo liberado aí pelo governo. Então, até peço que as pessoas, ou como já estão em quarentena e não estão passeando tanto também com seus pets, não abusem da capacidade que todo mundo acha que é cabeleireiro na fase da vida, é aí eletricista, encanador, marceneiro, porque também, infelizmente, cresceu o índice de animais tosados de uma forma caseira, só que, consequentemente, com acidentes. Então, a pessoa vai lá tirar um nó de pelo com a tesoura, o pelo não está deixando mostrar onde está a pele, a pessoa vai lá dar aquele pique, daqui a pouco só vê o sangue, infelizmente, escorrendo, tem que levar lá no hospital, a gente vai acabar tendo que fazer uma sutura. Isso com os dois, tanto com os cães quanto com os gatos. Hoje tem bastante pet shops especializados em banho nos felinos, tá? Então eles têm um ambiente muito bacana, tem alguns produtos no mercado à base de feromônio, que eles deixam ali na sala,
Então, o gato ele já vai ficando como se fosse na casa dele, naquele clima ameno, tranquilo, vai ficando desestressante para ele. Tem alguns locais que também deixam sala só para felino, sala só para os cães, né? Porque o cão fica um pouco agitado também com barulho de secador, soprador, a própria máquina de tosa. Então, agora a gente já vai estar voltando ao normal com isso também aí pela liberação Lembrando da questão dos pets, é uma situação bem importante de falar. Sim. Que, na verdade, né, no meu entender, os pet shops não foram liberados ainda. A gente teve o primeiro decreto, que foi claramente, né, até aquele decreto que nós trabalhamos na reunião, solicitando junto com o Dr. João, né, presidente da Associação Brasileira de Hospitais Veterinários, a liberação para serviços essenciais, principalmente para clínicas e hospitais veterinários, né? Tivemos que pedir para que fossem excluídos os pet shops apenas no sentido de preservar a quarentena, o isolamento, e assim foi definido pelo nosso prefeito. A questão do segundo decreto, nós tivemos a continuidade, a prorrogação da quarentena até o dia 31 de maio, sendo que foi também deferido que os serviços essenciais, inclusive de médicos veterinários, né, fosse realizado da forma que já estava sendo, mas não houve a inclusão da palavra de banho, das palavras de banho e tosa. Então, por isso, alguns pets acham que podem trabalhar normalmente em relação a banho e tosa por não estar escrito no decreto. Entretanto, Sim. Nós temos que perceber que o decreto, ele não menciona essa questão do banho e tosa, mas ele coloca de forma expressa, de forma clara, que são serviços essenciais. E, ao meu ver, banho e tosa não entra como serviços essenciais. Por mais necessário, que muitas vezes por conta da dificuldade, tudo isso que o doutor está trazendo para a gente, que eu acho extremamente importante, mas é uma questão, eu acho, na minha opinião, que houve falha da prefeitura em relação a isso, que não ficou claro, nem para os veterinários, nem para os empresários que têm pet shop, nem para nós, advogados. Sim. Então, há realmente uma duplicidade aí. E aí, como a gente fala, a legislação, o direito, ele é interpretativo e muita gente está com dúvida em relação a isso. E aproveitando, né, já que eu tenho que falar um pouquinho do direito, né, porque não tem como deixar, né, estar aqui no nosso dia a dia, a liberação dos rodízios para os médicos veterinários. Graças a Deus, conseguimos a liberação para os médicos veterinários também, mais uma parceria. Essa boiada, né, pô? E que é fundamental, uma parceria nossa com o Dr. João, da associação, e essa liberação ela já ocorreu, mas parece-me que ainda os veterinários, né, não só os veterinários, mas os profissionais da saúde, estão ainda com dificuldades para fazer o cadastramento no site da prefeitura. Lembrando que o cadastramento do site da prefeitura pode ser feito pelo site no campo do trânsito, né, que já tem um campo específico do coronavírus, ou pelo telefone 156, ou através do e-mail, que é a própria isenção.coronavírus, né? Então, é importante que se faça esse cadastro, porque se o médico veterinário tiver uma multa, vai ter que recorrer e vai dar mais trabalho ainda.